irmãs, é com alegria que eu cumprimento a vocês em mais essa oportunidade de juntos podermos estudar a Palavra de Deus. Antes de abrirmos a Palavra de Deus, para estudarmos esta lição, vamos assistir este momento de vida no campo. Aqui estamos nós, no momento de vida no campo, aonde o Victor e a Sofia têm um recadinho para nós. O que vocês acharam daqui, do Vitrine do Lago? Muito bom. Sofia, você gostou daqui? Gostei. Que tal nós vir morar aqui? Bom. Que maravilha. Vocês tomaram banho ontem no lago? Sim. Tava gostoso? Sim. E o passeio de barco, foi bom? Bom. Bom. Então tá bom. Que Deus abençoe que possamos um dia estar todo mundo aqui reunido o mais breve possível e poder principalmente encontrar com Jesus nas nuvens dos céus. Amém. Oremos ao Senhor para abrirmos a palavra de Deus. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade maravilhosa de termos acesso à Tua palavra, podermos respirar o fôlego da vida, vivendo a oportunidade de nos aprimorarmos no conhecimento sagrado. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Guia os nossos passos, Senhor, nas sendas dos caminhos que Tu nos tens conduzido, para que, em muito breve, possamos Te abraçar nas nuvens dos céus. Nós Te pedimos essas bênçãos agradecidos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Lição de hoje, a lei como professor. O texto inicial, Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Texto esse que foi usado por Cristo um dia, ao resumir os 10 mandamentos da lei de Deus, as 2 tábuas, em 2 mandamentos, conhecido como lei do amor. Em primeiro lugar, que Deus é amor. Então, já fica claro que a lei de Deus, aqueles 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, a única parte da Bíblia escrita pelo dedo de Deus, conforme Êxodo 31, 18, são a expressão do caráter de Deus. São imutáveis. É verdade. Nós vamos estudar durante o decorrer dessa lição que nós somos por nós mesmos incapazes de obedecer a Deus. Mas conectados com Ele, nós podemos. Que inclusive o próprio Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Mais uma prova que está relacionada com o caráter de Deus, porque sabemos que Deus é amor no seu sentido mais amplo, que é o amor incondicional. A única forma de amor existente. O resto nós chamamos de amor, mas não tem nada a ver com o sentido de amor. O que nós entendemos sobre amor está muito longe, é uma sombra pálida da realidade do que de fato é amor. Porque amor é vida, amor é Deus, Ele é a fonte da vida. E quando nós entendemos isso, passamos a abraçar com muita tranquilidade e com muita seriedade o nosso próximo e principalmente a Deus acima de tudo, porque Ele é a fonte da nossa vida. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, verso 24, também nos comenta que a lei é um aio, ou um professor, ou um guia que nos conduz a Cristo. Isso é muito interessante, justamente porque a lei foi escrita com o amor de Deus para nós, para nos orientar como viver, é um manual de vida no nosso planeta, para que possamos conviver bem uns com os outros e principalmente para com Deus. Quando esse resumo foi feito das 2 tábuas dos 10 mandamentos, é interessante que na primeira tábua tem 4 mandamentos que falam sobre Deus. Justamente, não terás outros deuses diante de mim, não fazer imagem de escultura, nem adorar nem ter de semelhança nenhuma que tem em cima do céu e embaixo da terra, não levar o nome de Deus em vão e guardar o sábado. Não se esquecer de guardar o sábado. Lembra-te. Lembra? Esses 4 mandamentos aqui, nós podemos, ao cumpri-los conectados com a luz, mostrar como amarmos a Deus acima de tudo.
Os outros 6 mandamentos, que está na segunda tábua dos 10 mandamentos, começando com honrar pai e mãe e terminando com não cobiçar nada do próximo, esses 6 mandamentos, todos tratando do próximo, são 6 formas de mostrarmos para Deus e o semelhante que nós amamos o próximo como nós mesmos. Foi isso que Jesus fez, ele resumiu a lei de Deus, as 2 tábuas, em 2 mandamentos, conhecido então como lei do amor. Em outras partes das Escrituras Sagradas, do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, inclusive, comenta que a lei pode ser comparada com um espelho, né? Ela aponta a sujeira, mas não tira a sujeira. Quem tira é Cristo pela sua graça, pelo seu sangue. Conectados com Ele, nós alcançaremos condições dele remover a sujeira do nosso rosto. Ela apenas mostra onde está manchado. Essa é a função da lei de Deus. Que, como comentamos anteriormente, ela é um aio, um guia que nos conduz a Cristo. Se Deus é amor, a sua lei também é. Isso é chamada de lei do amor. No segundo tema, amar e temer a Deus. Aqui é outro assunto delicado que muitos têm dificuldade de entender como que pode andar essas 2 palavras juntas e combinarem entre si. Amor e temor. Quando se trata de Deus, irmãos, é muito simples. Ao analisarmos Deuteronômio 31, de 9 a 13, podemos ver que amá-lo e respeitá-lo, reverenciá-lo, sendo ele a fonte da vida, é a clara explicação do que significa temer a Deus. Porque se ele é a fonte da vida, de frente para ele, conectados com ele, eu tenho a vida. Mas se eu viro as costas para ele, eu estou me distanciando da vida. Então eu devo realmente ter temor e até mesmo horror de me distanciar de Deus. Porque se eu me distancio dele, eu estou caminhando pelas trevas e para a morte. E não se esqueça que morte e vida para Deus são absolutos. Para nós existe esse intermediário aí, conhecido como o sono da morte. Mas para Deus tudo é absoluto. Essas pessoas que morrem hoje, um dia vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Isso é bem claro nas Escrituras Sagradas. Porque Deus condicionou pela sua graça o nosso mundo, a nossa raça, a ter essa oportunidade conhecida por sono da morte, para dar tempo então dos habitantes desse planeta alcançarem uma maturidade espiritual tal que ele possa vir buscar aqueles que assim o fizeram. Aí ele recolhe dentre os mortos os que assim o fizeram, e dentre os vivos, transformados no piscar e fechar de olhos, todos aqueles que assim o fizeram. Os demais serão infelizmente descartados porque não se conectaram com a luz, não se conectaram com a fonte da vida. Entende? Por isso, amar e temer a Deus é algo que precisa ser bem entendido. Tanto que lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, olha o que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Foi justamente o que nós vimos na abertura da lição. Por esse motivo, temos esse foco. É importante termos esse foco. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No terceiro tema, uma testemunha contra ti. Interessante que ao lermos Deuteronômio capítulo 31, do verso 14 ao 27, nós podemos, nessa leitura aqui, tirarmos 3 pontos de vista interessantes. O primeiro deles, que é a primeira impressão que fica, é que parece que quando Moisés escreveu isso, ele estava tratando dessa obra escrita, então, como parte da palavra de Deus, como sendo um ser vivo. E realmente, a palavra de Deus é palavra viva. Aqueles que se conectam com a luz conseguem uma atualização permanente dessa informação para o momento presente que vivemos. Isso é um milagre que acontece e sempre aconteceu daqueles que se relacionam com a palavra de Deus e principalmente com o Eterno. Um segundo ponto de vista que nós devemos analisar aqui, outra impressão que fica clara, explícita nos escritos de Moisés aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é que vem a revelação aqui
de que aquele povo de Deus, logo após a morte de Moisés, eles se apostatariam, se distanciariam de Deus. E o próprio Moisés confirma isso, porque foi avisado por Deus. E, consequentemente, a terceira impressão que fica aqui então, e terceira lição aplicada, é que eles colheriam resultados funestos, terríveis, dessa apostasia, desse afastamento de Deus, porque o próprio Deus esconderia seu rosto deles. Interessante essas colheitas malditas que a gente analisa aqui dentro desse contexto, de males que surgiriam dentro do povo de Deus por eles se afastarem de Deus, quando a gente olha os dias que nós estamos vivendo hoje, né? Até hoje, já está agora em novembro de 2020, já completa um ano que estourou lá em Wuhan, na China, essa praga do Covid-19. E se tornou uma pandemia alastrada pelo mundo afora, e comprometeu a causa de Deus. E quando a gente olha esse texto aqui de Deuteronômio, por causa do povo se afastar de Deus, a que situação que seria, a que situação que se meteriam, dos males afligir de tal forma eles procurar a Deus e não conseguem encontrar a Deus, porque a apostasia é tanta que não há relação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Mas aqueles fiéis, como foi Moisés, como se tornaria Josué, o substituto legislador de Moisés, porque sabemos que Moisés era o legislador e o irmão dele era o sacerdote. O sacerdócio seguiria em frente normal, tendo substitutos, como os legisladores também, que mais tarde, infelizmente, seriam ocupadas essas funções por fanáticos religiosos conhecidos como fariseus e saduceus, e conduziria o povo a tradições tremendas, já formando inclusive divisões nos dias de Cristo. 4 divisões já tinham: fariseus, saduceus, essênios e zelotes, que não se entendiam entre si. Formas diferentes de querer apresentar a palavra de Deus segundo a visão humana, justamente por não aceitar a visão divina nela transcrita, escrita, revelada para todos nós. E olha o tanto de religião que tem no mundo hoje. Mas os verdadeiros servos de Deus estão aí, conectados, porque eles têm consciência de que a palavra de Deus é uma testemunha contra nós, se assim nos afastarmos dela. Mas é uma testemunha a nosso favor, para nos abraçarmos com Deus, com a verdade, e influenciar o nosso semelhante com a mesma visão, com o mesmo estilo de vida. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. No quarto tema, para que sejas bem-sucedido. Nós temos aqui Josué capítulo 1, versos 7 e 8, apresentando que Deus aqui aconselha ele para que ele fosse realmente forte, corajoso, para obedecer à lei. Esse é o conselho de Deus para ele, que se estende a mim e a você. Precisa realmente de coragem para aceitar a palavra de Deus, para aceitar a verdade, e principalmente para viver a verdade e ensinar a verdade. Porque aqueles que falam a verdade são duramente contrastados, combatidos, seja de frente, seja pelas costas. Eles não são vistos como pessoas simpáticas, porque a maioria das pessoas querem seguir tradições, como os grupos que já existiam nos dias de Cristo há mais de 200 anos antes de Cristo. Entende, irmãos? E isso não parou. Em todas as religiões, sem exceção, sobre a face da terra, está assim, ó, de gente assim. Donos de igreja, donos de ovelhas, que quer manipular a verdade, manipular a religião segundo a sua própria visão. Mas nós temos uma referência, a palavra de Deus, para que ela seja obedecida, que ela sirva de orientação clara e um manual de vida para todos nós, que somos mortais. O que nós temos revelado aqui em Josué capítulo 1, versos 7 e 8, é nada mais, nada menos do que a revelação do êxito que Josué alcançaria justamente por não abrir mão das orientações da palavra de Deus.
Tanto ele quanto o lar dele alcançou com êxito essa condição maravilhosa. O que Israel, na sua maioria absoluta, apostataria e colheria tristes resultados, como até hoje, sobre a face da terra, acontece da mesma forma. Por se distanciarmos de Deus, por querer interpretar a palavra como nós achamos que está certo, por querer conduzir as ovelhas do jeito que a gente acha que está certo, por querer apresentar o assim está escrito segundo a nossa visão e não segundo o assim está escrito de fato. É por isso que há essa confusão que existe pela face da terra, que acaba no final sendo identificado com Apocalipse 17, a meretriz, a Babilônia, a baderna religiosa do planeta Terra. Já profetizado então no Apocalipse. Mas a igreja pura não precisa viver com essa confusão babilônica na cabeça. A igreja pura de Apocalipse 12, ela, lá no capítulo 12, no verso 17, identifica ela exatamente com a questão da lei de Deus, mostrando que o dragão, olha o dragão, hein? Irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Apocalipse 19, 10, última parte do verso. São características de que os escolhidos de Deus estão ali dentro dessa igreja pura. Os que obedecem a palavra de Deus do jeito que tem que obedecer. Mas que nesta profecia do Apocalipse 12, 17, também serão perseguidos justamente porque eles têm coragem de viver e ensinar a verdade. Não tem medo. E é diante dessa situação que nós, em muito breve, estaremos atravessando a última crise da história desse planeta e rompendo para encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus. Reflitam sobre isso, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Muito sério esse assunto. No quinto tema, as lutas e dificuldades dos guardadores da lei. Meus irmãos, se nós analisarmos aqui 2 Crônicas, capítulo 31, verso 20 e 21, e também 2 Reis, capítulo 19, do verso 35 ao 37, nós vamos ver dois personagens aqui que lutavam para conseguir viver esses princípios, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a lei de Deus e procurando alimentar a fé diariamente, que era Isaías, o profeta, e Ezequias, o rei de Judá. Irmãos, num momento de crise tão grande do mundo daquela época, Senaqueribe, rei da Assíria, veio com 185 mil soldados e cercou Jerusalém para atacar Jerusalém. Veja, meus amados, nos dias de Isaías e Ezequias isso não pôde acontecer. Aconteceria um pouco mais adiante. Nabucodonosor, rei de Babilônia, ia alcançar esse êxito, justamente por causa da apostasia absoluta do povo de Deus. Mas nos dias de Senaqueribe com esse exército de 185 mil soldados, tadinho, o exército de Israel era tão pequenininho comparado com esse, um grão de areia comparado com o oceano. Irmãos, foi cercada. Isaías, o profeta, e o rei Ezequias se abraçaram com a palavra, se abraçaram com a fé e clamaram ao Deus eterno. Esse que está com o rosto escondido dos apóstatas, daqueles que têm buscado servir a Deus do jeito que acha que está certo. E esse Deus olhou para eles e os protegeu. Mandou só um anjo, só uma criaturinha, meus amados, que naquela noite ele passeou no meio desse exército do rei Senaqueribe e simplesmente quando amanheceu o dia tinha um exército de cadáveres caído em volta de Jerusalém. E o rei Senaqueribe, de tão apavorado de ver aquilo, o único indivíduo que não era para ser destruído desse exército era o próprio rei Senaqueribe. Porque quem ia destruir ele? Os próprios filhos dele. Quando ele fugisse testemunhando o que testemunhou, de peitar contra a palavra de Deus, porque o profeta Isaías avisou, e ele duvidou e enfrentou. E pagou o preço. Quando ele chegou na casa dele, os filhos dele mataram ele. E nisso tirou uma lição para nós, que realmente, meus amados irmãos,
sempre valeu a pena fazer parte da minoria esmagadora que de fato serve a Deus em espírito e em verdade. Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 23, Jesus falou para aquela ex-prostituta, lembra? A hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. É assim que eu e você adoramos a Deus. Por isso, temos uma conexão firme com a palavra e não vacilamos com a palavra. Para a honra e para a glória de Deus, buscaremos todos os dias uma forma de, conectados com Deus, estarmos sempre de pé para rompermos a cada dia uma nova vitória. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No sexto tema, nós temos Jesus, o nosso exemplo. Irmãos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi o único ser humano a viver em perfeita obediência com a lei de Deus. Isso é indiscutível, é incontestável. Mas não é porque ele foi o único assim o fazer e alcançar êxito, que eu e você também não devamos fazer o mesmo. Porque agora ele é uma referência e é um exemplo para nós. E é uma fonte de poder para que eu e você possamos também fazer. E o que nós não alcançarmos, com certeza a sua graça completará para nós. Isso é ser salvo pela graça. Ser salvo pela graça não é dar as costas para o dever, achando que ele vai fazer tudo por nós. Ele já fez de fato. Ele foi vitorioso. Mas ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu e você também temos que guardar. Se amamos a ele de fato, temos que entender isso. Senão não tem nada certo, está tudo errado na nossa vida. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versos 51 e 52, ali mostra que os pais de Jesus o orientavam de tal forma que ele lhes era submisso. Ou seja, ele honrava pai e mãe, ele cumpria com o mandamento. Entende, irmãos? Mas ali fala também que ele crescia por isso em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Fazendo da mesma forma, eu e você também. Assim teremos esse mesmo resultado, de crescer, não só em estatura, atingir o tamanho adulto normal que fomos projetados para ter, mas também crescer em sabedoria e graça. Porque isso não tem limite. Enquanto estivermos conectados e vivermos nesse mundo, teremos cada dia mais amplitude dentro desse contexto da sabedoria e da graça diante de Deus e diante dos homens. Pensem nisso, meus irmãos. É muito importante entendermos isso. No sétimo tema, habilitados para o céu. Eu queria citar um texto aqui do livro da Pena Inspirada, no livro Educação, página 16, que diz o seguinte: semelhante ao primeiro é o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo, como está em Mateus 22, 39. A lei do amor pede a consagração do corpo, da mente e da alma ao serviço de Deus e de nossos semelhantes. A esse serviço, ao mesmo tempo em que faz de nós uma bênção aos outros, traz sobre nós mesmos maiores bênçãos. A abnegação é a base de todo verdadeiro desenvolvimento. Por intermédio do serviço abnegado, cada habilidade adquire o mais elevado desenvolvimento. De maneira cada vez mais plena, nos tornamos participantes da natureza divina. Somos habilitados para o céu, pois o recebemos em nosso coração. Santo Deus, permita, Senhor, que seja um fato e uma verdade, que Tu possas estar de fato vivendo em nossos corações. E se algum coração ainda resiste à verdade absoluta da Tua palavra, que ele possa ser aberto pelo reflexo de Cristo e do amor Teu sobre todos nós, e assim Tu alcançar todos os Teus escolhidos sobre a face da terra, que todos cumpram com a Tua missão que Tu tem confiado a cada um, e possamos o mais breve possível, Senhor, nos livrarmos das cadeias do pecado deste mundo e das consequências do pecado, e possamos abraçar contigo nas mansões eternas e vivermos para todo sempre livres do pecado, da morte, do pranto e da dor. Que as nossas lágrimas sejam limpas para todo sempre. É o que te pedimos, agradecidos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor.